Boa tarde, pessoal. Eu sou Alan Gani, professor aqui do Infomoney e colunista aqui da casa também. Como vocês sabem, de vez em quando eu faço entrevistas com economistas, analistas políticos para falar dos temas mais relevantes da atualidade. Hoje eu tenho a honra de entrevistar Carlos Andreasa, que é articulista do Globo, articulista lá na Jovem Pan, apresenta o programa 3 em 1 junto com Madureira e a Vera Magalhães e também é editor da Record. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, Andreasa. Eu que agradeço, Alan. Prazer, eu acompanho, adoro, fiquei feliz com o convite, fiquei honrado. Legal, então a gente vai falar de política aqui, de cenário eleitoral que interessa muito ao público da Infomoney. O mercado financeiro está muito de olho no cenário eleitoral. É uma eleição diferente das outras, o Andreasa? Muita gente está fazendo a comparação com a eleição de 1989. Você acha que é possível essa comparação? Não. Alguma coisa dela se pode extrair, talvez algo relativo ao volume de candidatos. Naquela ocasião, todos os partidos tinham candidatos a presidente. Certamente não será esse o caso em 2018, mas me parece provável que a gente tenha mais candidatos disputando, certamente competitivos, a eleição em 2018 do que tivemos nas últimas eleições. Então, somente nesse sentido é possível falar de 89, mesmo assim com muitas ressalvas. O que faz a diferença fundamental é o fato de que naquela ocasião, isso é sabido, era uma eleição solteira. Elegia-se exclusivamente o presidente. Então, o poder de máquina, de establishment, era minimizado. Daí a eleição do Collor. Você não havia eleição para deputados, não havia eleição para senadores, não havia eleição para governadores. Quer dizer, essa máquina de capilaridade, de barganha, de negócio do voto que existe no Brasil, não podia ser acionada naquela ocasião, porque não havia. Era uma eleição única para presidente. Nesses casos, o outsider, se é que o Collor pode ser chamado assim tantos anos depois, sendo quem é, alguém da oligarquia, que havia governado o Estado, havia sido prefeito de Maceió, se é que ele poderia ser colocado nesse lugar. Não creio. Além de tudo, isso me parece o mais importante para desqualificar essa comparação com 89, o fato de que naquela eleição nós não tínhamos nenhuma memória. Nós vínhamos de tantos e tantos anos, mais de 20, sem eleição para presidente, né? Isso tem um impacto evidente. Você não tem memória. Nenhum partido, nenhum candidato sabia, com base em mapas eleitorais, em fatos, em pesquisas, onde era forte, onde havia vencido na eleição anterior, quais eram os seus nichos, onde era forte, onde precisava reforçar. Não. Tudo estava sendo criado e testado naquela ocasião, um cenário perfeito, preciso, para que uma figura como o Collor ascendesse. Essa comparação é muito frágil. Você falou em memória. E essa memória PT-PSDB, como é que fica nessa eleição? Isso é um componente importante da, digamos assim, análise política tradicional a qual eu me filio, né? Muita gente diz, e a gente vai saber com o tempo, que o chão em que a minha análise pisa não existe mais. Quer dizer, que houve uma ruptura que seria simbolizada, por exemplo, pela ascensão do Jair Bolsonaro e que, portanto, essa memória, e a expressão é exatamente essa, do Brasil cindido não existiria mais. Se a gente pegar desde 94, né, deixando 89 de fora pelos motivos que falamos antes, desde 94 até 2014, sobretudo a partir de 2006, com a primeira reeleição petista, com a reeleição do Lula, se pegarmos os mapas eleitorais, a gente percebe um avanço. O Bolsa Família é muito importante para isso, como política pública, mas política de efeito eleitoral. Percebe-se claramente uma cisão do mapa brasileiro, é muito claro. Em termos de cor, metade do Brasil vermelho, a outra metade azul, digamos assim, verde, a cor que se quiser. PT, PSDB. Muita gente vai dizer, com razão, eu mesmo entre elas, eu não votei no PSDB. Eu não votei no José Serra, nem no Alckmin, nem no Aécio Neves. Eu votei contra o PT, não importa. Não importa. A memória é exatamente isso. Na hora H, no resta 1.
você foi e apertou lá 45 contra o projeto do PT. Isso tem peso, Alan. Esse é o ponto central. Outro ponto muito importante, negligenciado no debate atual, segundo a minha visão, é a eleição municipal de 2016, de que não se fala muito. E também tem a ver com a memória. O PSDB foi o grande vencedor. Mérito, inclusive, do Aécio Neves, como presidente e articulador. Uma questão inédita, não existe precedente para isso. O PSDB foi o partido, numericamente, em volume, mais votado para vereador no Brasil. No final das contas, teve menos vereadores do que o PMDB, mas teve mais votos absolutos. É o segundo partido com mais vereador e pouco atrás. Tem mais de 5 mil vereadores o PSDB. É muita coisa. São mais de 500 prefeituras eleitas em 2016. Na análise a qual me filio, isso é um fator decisivo. Quer dizer, a existência dessa capilaridade, o vereador que domina um grupo regional, isso não só no interior, isso acontece nas grandes cidades, é verificado. Inclusive tem um belíssimo artigo do Eduardo de Alencar, chamado Onde os Fracos Não Têm Vez, publicado pela revista Amálgama, e ele tem experiência em política pública, em gestão de política pública no dia a dia, que ele mostra como o negócio do voto acontece no Brasil. E o negócio do voto mesmo, compra de voto. A estrutura partidária existe para isso, no final das contas. Você não vai encontrar bases ideológicas sólidas em boa parte dos partidos brasileiros, mas a presença capilar, os tentáculos de um partido, de uma estrutura partidária, fazem sem dúvida nenhuma diferença. É o que a gente vai testar em 2018. A gente vai saber se essa será uma eleição diferente. E Andreasa, com as redes sociais, fenômenos aí de massas de redes sociais, isso muda um pouco o jogo da capilaridade? Até que ponto isso é um contrapeso? Eu tenho pensado muito sobre isso. É evidente que é importante, é um dado da realidade e veio para ficar. E aí, para citar, por exemplo, o Jair Bolsonaro, a campanha dele, se é que se pode dizer isso, nós não estamos em período de campanha, mas o Bolsonaro em campanha, e vocês entendem o que eu quero dizer com isso, quer dizer, com a candidatura posta há muitos anos, talvez aquele que esteja em campanha há mais tempo que a Marina Silva, que, no entanto, é a candidata mais certa há mais tempo, mas em campanha há mais tempo que o Lula. A estratégia do Bolsonaro é muito inteligente, muito bem feita, muito eficaz. É difícil apontar amadorismo na campanha do Bolsonaro em função de uma falta de estrutura partidária que ele mostra até aqui prescindível. Ele fincou bandeiras muito fortes, conquistou um público explorando esse ambiente de rede social. E aí talvez ele, e é inevitável, tenha criado para si uma armadilha, que é achar que, tendo chegado até aqui assim, será possível ir além. E aí tem um teste de cenário que a gente precisa verificar se não se chegou num topo ou se já não está naquela situação de se falar numa bolha para os mesmos sempre. Por exemplo, qualquer pesquisa que você faça nas redes sociais, claro, sem base científica, em quem você votará? Imediato. Bolsonaro vai a 90%. O que isso quer dizer? Que a capacidade de mobilização dele em rede é muito forte. Não. É o que justifica ele ter chegado até aqui com muita força. Mas será isso representativo do cenário eleitoral brasileiro? Não será isso enganoso, projetando de qualquer maneira? É a aposta que ele faz, é legítima, é o que vai nos dizer se nós estamos entrando num processo eleitoral diferente. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que a Lava Jato estimula muito uma ideia que eu não verifico na sociedade de que se quer uma renovação. Acho que isso é um mito criado por alguns que têm interesses políticos nessa ideia de renovação. Uhum. É um fetiche da imprensa, né, porque gera fato novo, mas eu tenho a impressão que as pessoas querem o que elas sempre quiseram. Algumas pesquisas indicam isso. Elas querem alguém novo ou velho, de partido tradicional ou não, que resolva o problema, ou que consiga comunicar para elas que resolva o problema. O Bolsonaro comunica isso, em certo sentido. Outros também tentarão comunicar, alguns, e aí entra a questão do establishment, da força, com memória de gestão, de governo. Não é novidade que numa eleição presidencial nós tenhamos 3 candidatos fortes competitivos. Quem são? Por exemplo, em 2014, nós tínhamos a Marina Silva, numa situação muito privilegiada.
ela havia herdado, em decorrência de uma tragédia que gerou um efeito dramático que tinha um componente eleitoral, ela herdou um partido muito ajeitado, né? Foi a última vez que o PSB existiu como partido. É incompreensível que se dispute o PSB hoje, né, como aliado, um partido que talvez seja 3 ou 4. Né? Mas naquela ocasião, o Eduardo Campos, que era muito competente em articulação, havia amarrado um partido com dinheiro, com recursos, uma campanha montadinha, competitiva. A Marina herdou aquilo. Ela era, com fragilidades pessoais, o Bolsonaro daquela ocasião. Ela era o terceiro elemento. A gente tinha três candidatos com 20%, num cenário hipotético, né, competitivos. Aqui agora, em 2018, nós temos, e aí entra talvez o fator novidade. Novidade não é ter 3 candidatos competitivos, ou um candidato tentando enfrentar esse histórico PT-PSDB. Isso a gente já teve em outras ocasiões. O fato é que a gente tem um candidato que não tem partido, que tem um partido que não tem estrutura, que não tem essa memória de que falei, que é o Bolsonaro, que não tem vereador, que não tem prefeito, que não tem capilaridade. Ponto. Isso a Marina tinha. Mas a Marina era frágil pessoalmente. O Bolsonaro dá todos os indicativos da sua antifragilidade, para citar o conceito talhebiano de que o Felipe Martins falou aqui, com toda razão. O Bolsonaro tem elementos muito... Não digo que ele é o candidato antifrágil, mas ele é aquele que mais se aproxima disso, porque ele, de fato, tem elementos muito sólidos de antifragilidade. Eu falei isso, ele é uma massa de pão. Até aqui tem sido assim, quanto mais bate, mais cresce. Lembra um pouco o Trump nos Estados Unidos, nesse sentido apenas também? É uma comparação perigosa para o Bolsonaro, porque o Trump... só nesse aspecto, sim, o Trump talvez seja menos antifrágil que o Bolsonaro. O Trump tinha um partido republicano. Tudo bem, os caciques republicanos não o apoiaram. Dane-se no final das contas. Na hora H, o americano republicano vota no candidato republicano. Ele tinha uma base de 40%. Talvez um pouco mais, digamos assim, de partida. Quer dizer, era uma posição cômoda para um outsider, que de fato ele era eleitoralmente, nunca havia disputado uma eleição. O Bolsonaro não. O Bolsonaro não tem partido republicano, não tem uma estrutura partidária. E, no entanto, a sua resiliência nos indica elementos de uma candidatura antifrágil. Porém, e essa é a tese que eu tenho formulado e que vai ser a base do meu próximo artigo no Globo, terça-feira, eu antecipo aqui para você, o Bolsonaro como candidato antifrágil, ou possivelmente antifrágil, desafiando o maior antifrágil de todos, que é o sistema. O sistema é o antifrágil. O establishment político brasileiro é o antifrágil. Esse choque que a gente vai verificar agora em 2018. Minha tese, não é torcida, é tese. Quando a campanha começar para valer, né, que quando forem acesas as luzes, a propaganda eleitoral começar, o dinheiro começar a girar, o poder econômico começar a se pronunciar, nós vamos ter um candidato que é governador de São Paulo, eleito e reeleito. Há um poder econômico aí. Eu tenho informações de apuração minha, pessoal, de que parcela significativa do mercado financeiro está apostando no Geraldo Alckmin. Verdade. Quer dizer, então, essa máquina que foi aquela que em 2014 moeu a Marina Silva, frágil pessoalmente, mas com uma estrutura partidária considerável, é a estrutura de moenda que desafiará o Bolsonaro agora muito proximamente, quando a campanha começar. E repito, é menos dinheiro. Aliás, o Bolsonaro se beneficiará de um cenário novo. Nós vamos testar um cenário eleitoral novo. Tempo de campanha mais curta, menos tempo de televisão, um financiamento absolutamente novo, nunca testado, né? Tudo bem, não tenho dúvida de que vai ter uma multiplicação de caixa 2, de laranja, pessoas físicas doando. O poder econômico vai dar o seu jeito. Mas vamos testar um cenário novo. E o Bolsonaro vai desafiar, já desafiou, claramente, esse sistema. Terá força, fôlego para enfrentar tudo isso? A minha análise é o seguinte: já é um player que veio para ficar. Já é um player que veio para ficar, já é um competidor real, já é alguém que se insinua com essa resiliência de que eu falei aqui, mas a minha análise não é torcida, que quando o bicho começar a pegar, e a expressão é essa, ele vai ter dificuldade. Por isso eu falo da desidratação. Tá. Não quer dizer que o Bolsonaro vai sumir do mapa eleitoral, não é isso. Não é isso. É que ele talvez esteja num patamar agora, e aí tem um elemento novo da presença dele que precisa ser falado.
a gente falou sobre a polarização e o sujeito que votava no PSDB não contra o PT. Contra o PT. Boa parte desse eleitorado que estava acomodado, votando no PSDB, agora encontrou um caminho. É isso que eu ia te perguntar. Então, assim, pelo que eu entendi, quem que é o candidato do establishment hoje? Seria o Geraldo Alckmin? O establishment tem 2 candidatos. O Lula é fundamental nessa equação. Tá. O Lula é o establishment. E você acha que o Lula sai candidato? Eu acho, Alan, que não. Ele, pessoa física, na urna eletrônica, não. Mas a minha tese é de que, sendo ou não ele será. A estratégia que o Lula criou para si e que, em certo sentido, engessou o cenário político. O Lula, a estratégia político-eleitoral do Lula para 2018 engessou o cenário de tal maneira que inviabilizou todas as candidaturas outsiders, tipo Luciano Huck. Vou esperar uma definição sobre o Lula. Então desiste, porque não vai ter definição sobre o Lula. A estratégia do Lula é não ter definição. Ele ancora o sistema. Ele escolheu politizar o processo judicial. Tanto você vê os advogados dele. Se ele estivesse preocupado com defesa judicial, ele tinha bons advogados. Não é o caso. Ele fez uma escolha claramente política para o negócio. A consequência disso é a seguinte: vou levar, vai ser preso ou não vai ser preso? Essa é uma discussão que também está politizada. Porque a gente não pode desconsiderar o fato de que o sujeito preso capitaliza eleitoralmente. Não é um cidadão comum, o Lula. É uma vítima profissional. E tem nuances, não é o Lula preso ou não preso. Tem situações intermediárias aí que ninguém considera. Prisão domiciliar, por exemplo. Então, indo à varanda acenar para o seu público e mais. Do jeito como a coisa está hoje, Lula preso num dia, porque há insegurança jurídica, não existe uma decisão do Supremo com efeito vinculante, existe uma repercussão geral, uma jurisprudência frágil. Lula pode ser preso num dia e solto no outro por habeas corpus. Tudo isso é componente político e ele tornou, com exceção do Bolsonaro, ele tornou os atores políticos reféns. Você não viu o Geraldo Alckmin, o Michel Temer, o Rodrigo Maia, não é melhor o Lula disputar na urna. Todo mundo comprou, o ministro da Justiça. E por que isso, Andreasa? Por que todos acabam adotando esse discurso? Primeiro porque ele é sistema, ele faz parte do establishment, ele dá segurança para os outros. Essa é outra tese minha, agora está na moda, mas eu estou falando isso há muito tempo. O Lula não preso, em primeiro lugar, o Lula que não seja preso, mesmo condenado em segunda instância, com um monte de outras ações correndo. Réu em outras ações. Em primeiro lugar. E depois, eventualmente, num efeito dominó, não acredito, mas não descarto, o Lula que consiga encontrar brecha para disputar a eleição na lei da ficha limpa, esse Lula significa para todo o sistema impunidade. Se esse cara conseguiu chegar até aqui, se esse cara com tudo isso não foi preso, se esse cara consegue disputar a eleição, é porque todos nós podemos, todos nós estamos livres, porque a Lava Jato acabou. O Lula é o principal sistema, é o principal establishment. O discurso dele é de negação disso, né? Contra as elites, como se ele não se tornasse um homem rico, que é em decorrência do beneplácito do sistema. Mas o discurso político é dele. Então, de um lado, fundamental a âncora, aquele que engessa, o Lula engessa o refreshment, ele engessa o surgimento de novos nomes. Né? Quando o Luciano Huck se anuncia candidato, eu nunca acreditei, sempre disse que não acreditava, como não acredito em Joaquim Barbosa, como não acredito em um desses outsiders que surgem por aí, porque não há lugar, não há partido para isso, né? Partidos pequenos, que não vale a pena. Quando o Luciano Huck lançou a sua candidatura, o Lula, na primeira ocasião, errado, desonesto intelectualmente, mas não há nenhuma novidade nisso, disse, tá aí o final do golpe, o golpe termina aí. Né? E aí bota a Globo na jogada. A Globo, da concepção enlouquecida dele, derrubou a presidente Dilma e não satisfeita, agora quer completar elegendo o seu presidente. Quem tem estômago para enfrentar uma campanha contra essa? Quem interessa uma campanha dessa? O cara pula fora. A reação do Lula é a reação do establishment. Contra a novidade. Lula engessou. Lula, establishment, Geraldo Alckmin, establishment, numa alternância de poder entre eles, possivelmente. Não se esqueçam de que o fato novo dessa eleição é o impeachment da Dilma. Mas o PT venceu as últimas 4 eleições. Alguém acha que o PT não vai ter candidato para apoiar o Ciro Gomes? Um partido de natureza hegemônica, que se considera líder da esquerda no Brasil e fez os demais partidos satélites, que venceu as últimas 4 eleições, não vai disputar o próprio espólio? Claro que vai. Então, a minha análise é muito pessimista, se você for pensar do ponto de vista da renovação. Aliás, em qualquer ângulo. É uma eleição de segundo turno 2006. Quer dizer, nós andamos tudo isso
Lava Jato, políticos presos, grandes empreiteiros presos, a casa caindo, para a gente voltar, para a gente ter a reafirmação do sistema antifrágil, a reafirmação do modelo, como um segundo turno Lula e Geraldo Alckmin, mesmo que não seja o Lula. O Lula, um candidato do Lula. O candidato do PT. E aí você está falando, talvez, um Ciro Gomes. Não, eu acho que não. Eu acho que o PT vai ter candidato na cabeça da sua chapa. E o Ciro Gomes que se componha com eles. Acho difícil que um partido da natureza do PT não tenha que candidato. ganhou as últimas 4 eleições, que lidera isso, ganhou significativamente, vai abrir mão de encabeçar uma chapa, acho muito difícil. Acho que a chapa do Ciro pode acontecer. Mas que o PT vai ter candidato e que será o candidato da esquerda mais forte. E na minha avaliação, infelizmente, há um lugar para essa candidatura no segundo turno. Não se pode subestimar a capacidade de transmissão de votos do Lula. Diminuiu em relação a 2014, 2010, certamente diminuiu. Mas será que o candidato do PT, com apoio do Lula, um Lula preso, um Lula que está em prisão domiciliar, um Lula que foi preso e saiu, um Lula que se diz perseguido, é uma narrativa influente, né? Será que não tem na eleição de 2018, é uma outra tese minha, um elemento plebiscitário na eleição? Será que muita gente não vai votar sobre se o Lula é injustiçado ou não? Se ele é culpado ou não? Se ele é vítima ou não? Será que a gente não consegue encontrar aí 20% do eleitorado disposto a fazer essa aposta? Um eleitorado envergonhado, né? Preciso falar, o eleitor do Bolsonaro é envergonhado. Não é mais. Talvez o eleitor escondido hoje seja do PT. Não vai para a rua, mas na hora da votação. Será que o PT não tem 20%? Quem tiver 20% está no segundo turno. Você tem algum nome que você acha que são os nomes, ou alguns nomes competitivos no PT? Do PT? Competitivo não é a palavra, né? São nomes a serem construídos. Isso, é. Não pode ser a Dilma, não pode ser uma extravagância, eu não acredito, ficaria perplexo se fosse Celso Amorim. Nunca disputou uma eleição, é Dilma. Mas tem que construir. Essa força o PT talvez não tenha mais. Mas se você pegar, por exemplo, o Jacques Wagner, foi há pouco tempo, teve uma devassa contra ele, está citado, mas quem não está? Tem um argumento cínico aí. E tem uma natureza petista, de senso partidário, de filiação partidária, que no momento de crise eles trazem os seus para si. Né? Por exemplo, o PSDB no momento de crise com Aécio Neves não entra no mérito do problema. No momento de crise o PSDB rifa o seu. Eu faria isso também. Né? Você tem que expurgar aqueles que estão... Isso é o que a gente pensa. Mas do ponto de vista político-eleitoral, o PT traz o seu para si. Então você vê aí no caso do Jacques Wagner, ele está prestigiado no partido. Quem não está sujo no PT? O Haddad está citado também, tem referências a ele. Então, eu ainda citaria o Jacques Wagner como candidato do PT, porque compensaria a perda da capacidade de transferência de voto do Lula com a sua própria densidade eleitoral no Nordeste. O cara foi governador da Bahia, eleito e reeleito. O Rui Costa é favorito para a reeleição. É o Jacques Wagner, isso. Mesmo com todas as crises. E a Bahia é estratégica para o PT, depois de Minas Gerais, é o governo mais importante. Então, não dá para subestimar, inclusive lembrando da eleição de 2016, em que o PT perdeu o municipal, mas o PT é o PT, o Lula é o Lula. São coisas diferentes. Muita força ainda. Muita força ainda. Tá. Eu vejo o cenário muito engessado. E Andreasa, e o PMDB nessa jogada? Ele vai ser o fiel da balança? Eu digo Sim. o PMDB como... Governo. Você fala muito disso, Governo. né? Governo, com uma máquina, quando Sim. ela entrar em jogo. Vai Sim. ser o fiel da balança? E vai para que lado o PMDB, no final das contas? Pois é, a gente está naquela fase legítima do processo eleitoral dos balões de ensaio, né? Uns são mais levianos e responsáveis, como o do DEM, né? Se você não tivesse na outra ponta da corda o Michel Temer e o Geraldo Alckmin, mestre de jogar parado e da contemporização, deixa, releva, não sei o quê, o Rodrigo Maia e o ACM Neto talvez tivessem estourado uma corda, estourado o balão, arrebentado uma ponte no meio da travessia, com esse lançamento irresponsável da candidatura do Rodrigo Maia. É um elemento importante para ser tratado. No caso do governo Temer, né, que diz que terá um candidato, o governo Temer considera que tem um legado, todo governo tem direito a considerar que tem um legado, mesmo o pior possível. Não acho que seja um governo ruim, depois inclusive do que aconteceu. Acho que tem muitas virtudes, sobretudo na área de reformas do governo Temer. Diz que terá um candidato. Talvez seja um balão de ensaio. Em algum determinado momento, Alain, o Temer vai ter que pensar sobre a sua posteridade. Nos cenários que se apresentam aí, os 3 cenários possíveis na minha cabeça, PT, PSDB, Bolsonaro, presidencial, né?
os que eu acho que são competitivos, em 2 deles, PT e Bolsonaro, o futuro do Temer é um inferno. Devassa nas contas, perseguição, ele não vai ter foro, eventualmente um processo andando contra ele, vá saber. Né? Na possibilidade geral do Alckmin, na possibilidade de PSDB, o cara fica pacificado. Inclusive com uma candidatura que já dá sinais de disposição de elogiar o legado do Temer. Quer dizer, num governo geral do Alckmin, o presidente Temer passaria para a história, ou teria um encaminhamento para a história como alguém que foi importante na reconstrução do Brasil depois da debacle petista. Esse componente vai ter que entrar no jogo em algum momento. Por exemplo, eu não acredito na retomada da popularidade do Temer. É improvável, isso não vai acontecer. Intervenção federal. Eu acho que a gente vai chegar no final do 2º trimestre e no começo do 3º trimestre com alguns indicadores econômicos no bolso do brasileiro e com alguma repercussão dessa intervenção federal, percepção de melhora de segurança pública, que não é que vão mudar a imagem do Temer, mas vão cacifar o governo Temer. São coisas diferentes. Uma coisa é o presidente, outra coisa é o seu governo. E não é um governo qualquer. É um governo da máquina do PMDB, que por si só já é uma máquina importantíssima. Então, nesse momento, vencida essa fase dos balões de ensaio, os candidatos do centro, vamos supor que essa loucura, Rodrigo Maia prospere e o Geraldo Alckmin e o Álvaro Dias, terão de cortejar o governo Temer. Se quiserem a força dessa máquina, que é decisiva. Por outro lado também, o governo Temer terá de fazer suas escolhas. E aí eu realmente não vejo, aí eu gosto de citar o Gilberto Kassab, estava falando com você sobre isso. Entre os políticos com atividade, é o melhor analista. Se você perguntar para ele em off, candidatura do Rodrigo Maia, o cara vai rir, entendeu? Ele já fez a jogada dele. O PSD já formou com o Geraldo. O DEM está se cacifando, a meu ver, de maneira errada, né, esticando a corda, gerando fissuras, para melhorar, porque tem mágoas em relação a 2014, em que compôs a chapa do PSDB, mas não teve nem o vice, a chapa foi puro sangue, era Aécio e Aloysio Nunes. O DEM, na melhor das hipóteses, faz todo esse escarcéu para conseguir o lugar do vice. Sei lá, para o Mendonça, filho da vida. Quando passar dessa fase de balões de ensaios, depois da Copa do Mundo, quando chegar a hora de fechar a chapa, a gente vai ver que os corajosos não querem jogar dinheiro fora, porque tem isso. Você lançar uma candidatura presidencial à toa é tirar dinheiro do fundo partidário, dessa barbaridade desse financiamento público que criaram, dos candidatos regionais competitivos. É o retorno, vale o investimento. É isso. Então, na hora H, eu não tenho a menor dúvida. Esses caras todos vão compor com a candidatura do centro mais forte. E aí, o DEM vai compor. Vai estar lá o Rodrigo Maia fazendo campanha, ridículo para ele, fazendo campanha para o Geraldo Alckmin. Aposto, a CM Neto, está fazendo campanha para ele. Mas, só para concluir o raciocínio, no caso do PMDB, acho difícil que tenha um candidato, Meirelles, não acredito nisso, acho difícil que tenha um candidato formal, acho difícil que o PMDB empreste a sua estrutura, tempo de TV, que se componha numa chapa do PSDB, mas bastaria não ter candidato. Bastaria não lançar um candidato para que naturalmente esse apoio se desse. Basta alguns sinais da parte do Geraldo Alckmin, elogio, reconhecimento, ele já tem feito isso. A minha tese é que esse sistema centro-direita, embora a gente vá apanhar, eu sei, minha gente, o PSDB não é de centro-direita, é centro-esquerda, com sorte. Mas eu estou falando de percepção do eleitorado. O eleitorado, por a sua posição que se criou, percebe... Ele entende como de como direita. Centro-direita, como direita. Então, é disso que eu estou falando. Na hora H, aglutina. Ninguém espera um grande momento como esse, 4 anos para a eleição presidencial, que os partidos vão ter dinheiro para fazer campanha, para se lançar à aventura. Não vai acontecer. E, André Azar, pelo que eu entendi, o PMDB, no final das contas, fecha com o Alckmin lá na frente, pós-Copa do Mundo. Fecha sem fechar. Sim. Entendeu? É uma adesão indireta. Basta não lançar candidato. Entendeu? Naturalmente, o apoio virá. Mesmo que informal. Por jogando parado. É natural isso. Quer dizer, quem pode ser associado em termos de gestão, de trabalho, de política com o governo Temer, naturalmente? O Geraldo Alckmin. É incrível. O próprio DEM.
É inacreditável que esses caras estejam negando o governo do qual fazem parte. Como se fosse possível agora sair do governo e criar um novo lugar para si às vésperas da eleição. Não, deixa para 2022, essa loucura. Hoje não dá. PSDB e DEM são do governo Temer. Compuseram, o PSDB até ontem compunha esse governo, o Aloysio Nunes está lá ainda. Vai sair para disputar a eleição, mas está lá ainda. O DEM tem ministros. Você não conseguiu fazer, no caso do DEM, do PSDB também, mas do DEM especificamente, quase acabou, não conseguiu fazer oposição orgânica ao PT, sendo naturalmente oposição. Ao contrário, prefere disputar o campo do social. Está aí o Rodrigo Maia, louco, falando querendo disputar Bolsa Família com o PT, como se tivesse alguma chance de ganhar. Não consegue fazer oposição ao PT. Vai conseguir fazer oposição ao governo do qual faz parte? Aí daqui a 3 anos a gente está vendo uma nova refundação do DEM, né? Qual era o papel do DEM agora, aliás? Uma nota importante. O partido diz que está crescendo. Não é um crescimento orgânico, não depende de voto do eleitor. Você tem o presidente da Câmara. Você tem o presidente da Câmara e o prefeito de Salvador. Ah, mas vai aumentar a base parlamentar? Vai, na base da barganha. Uhum. Qual o papel do ACM Neto nessa disputa? Se ele quer derrubar o PT, se ele quer vencer a esquerda? Disputar o governo do estado da Bahia. É o que está ao alcance dele. Ah, está com medo de perder? O Rui Costa? Mas a política é assim. Perde hoje e ganha amanhã. Ficar fazendo bravata de campanha presidencial com candidato presidencial sem enfrentar o problema real, factível, que é disputar o governo da Bahia, não é fazer política, né? É de jardim da infância. Segundo turno, pelo que eu pesquei aqui da conversa contigo, está desenhando Geraldo Alckmin e o candidato apoiado pelo Lula? Ou o próprio Lula? Se for, né? Eu trabalho com 2 cenários, tá? Porque para mim, pessoalmente, infelizmente, o candidato do PT, o candidato da esquerda hegemônico, que não é o Ciro Gomes, estará lá. Ou seja, o candidato Lula. Lula ou o candidato do Lula, sendo que o candidato do Lula será o Lula, conforme a tese que eu expliquei antes. Acho que esse lugar existe. Ninguém ganha 4 eleições sem se valer do recall. A palavra é essa. E da capacidade do Lula de transmitir votos. Esse cenário, essa presença se repete nos 2 cenários. Quem será, portanto, o adversário do Lula no segundo turno? Do candidato do Lula? Preferencialmente, segundo a minha análise, o triunfo do establishment, o Geraldo Alckmin, mas não desconsidero, valorizo, reconheço e analiso o segundo cenário, que cresce, que coloca o Jair Bolsonaro nesse lugar. E não é improvável que a gente chegue a setembro de 2018 com 3 candidatos na casa dos 20%. Nesse cenário, a desidratação do Bolsonaro não teria acontecido. Ele teria deixado de crescer, talvez, mas contrariaria a tese da desidratação e colocaria 3 candidatos em posição competitiva. Para a loucura nossa, né, de quem acompanha a eleição, para vibrar, para os debates, não é um cenário descartável. Mas fora desses 3, considerando o primeiro cenário, o meu cenário com o qual eu trabalho com maior probabilidade, PT, PSDB, o segundo, PT, Bolsonaro, fora desse, muito difícil. Acho muito difícil um cenário Bolsonaro-PSDB. Acho muito difícil. Não consigo ver. Né? E aí tem os outros candidatos que vão, esse sim, perder força pelo caminho. Ciro, não acredito. Marina, não acredito. Álvaro Dias, não acredito, embora seja uma pedra no sapato do Geraldo Alckmin, na região sul, precisa enfrentar isso. Mas o cenário se move, né? E pode ser, Alain, que eu esteja falando, como me disse, aliás, o próprio Paulo Guedes, numa conversa, o grande Paulo Guedes, que Carlos, a sua análise é maravilhosa, perfeita, mas o chão sobre o qual você está analisando não existe mais. Muito bom. Agora, o Bolsonaro, nessa eleição, ele vai acabar pautando alguns temas que os políticos não estão acostumados, né? Até o Felipe Martins esteve aqui, aliás, brilhantemente, e levantou essa tese, né? Como é que você vê isso daí? Vai tirar da zona de conforto, né? Eu acho que as pautas de costume do Bolsonaro, ele não conseguirá impor como elemento do debate público na eleição. Isso não quer dizer que sejam fundamentais para ele. Essas pautas legítimas, discussão de gênero, educação na escola, escola sem partido, esse conjunto de coisas que são importantes, são debates legítimos, o colocaram até aqui, são alicerces fundamentais para ele.
São os alicerces da sua votação espontânea. As pesquisas espontâneas vão dar para o Bolsonaro. Em quem você vai votar para presidente? Sem apresentar nomes. 10, 12%. É muita coisa. É essa base dessas bandeiras dele históricas. Tá? Ok. A pauta da segurança pública, não. Essa é fundamental. E durante muito tempo, o Geraldo Alckmin negou para mim numa entrevista. Eu falei inclusive do Bolsonaro, o governador. O Bolsonaro está sozinho há anos desfraudando a bandeira da segurança pública. O senhor é governador de São Paulo e tem números a apresentar. Tem, não vou entrar nesse mérito. Você não vai usar isso como você não identifica isso como o elemento mais importante para a campanha eleitoral de 2018? E ele falou não. Vai falar do emprego, não é isso? Emprego, renda. Emprego, renda. Pô, meu Deus do céu, o mundo tem 60 mil pessoas morrendo no Brasil por ano e os caras estão. PSDB está falando de parlamentarismo na televisão. Em que mundo esses caras vivem? É o maior problema hoje, a segurança pública. E aí você pública, vê, faz parte da resiliência do Bolsonaro. Ao longo desses anos, ele vem pautou até aqui o debate público na área de segurança. É impressionante que um cara sem estrutura partidária tenha conseguido chegar aqui, o Lula pautando de um lado, dois pauteiros. Não era o PSDB o pauteiro. Nunca é, aliás. O Lula pautando de um lado e o Bolsonaro pautando de outro. E aí entra o poder da caneta. Muito importante. Quando o Michel Temer encontrou na sua própria definição a jogada de mestre, que foi a intervenção federal no Rio de Janeiro. Trazendo a segurança, criando o Ministério da Segurança Pública, trazendo a segurança pública para o centro do debate a partir do governo federal. E o pessoal fica chateado, mas é verdade, tomou para si a pauta. Não quer dizer que a pauta não seja pioneiramente, organicamente do Bolsonaro. Mas o poder da caneta fez com que o governo federal trouxesse para si um elemento que vai ser decisivo para a eleição, como nós falamos. Com uma ação concreta, né? Com uma ação concreta, porque a caneta permite esse tipo de coisa. E aí você veja, o Bolsonaro que vinha pautando o debate tinha os seus adversários se esquivando. O Geraldo Alckmin se esquivava desse debate. A partir do momento que houve a intervenção federal, o Geraldo Alckmin mudou. Se você perguntar para ele hoje qual é a coisa mais importante, é a segurança pública. Está fazendo campanha, botando na televisão os números do governo do Estado, a queda realmente importante dos mortes de assassinatos sobre 100 mil habitantes. Você vê que coisa é o poder e aí nós estamos falando de quê? Do sistema, do establishment. Quer dizer, o Bolsonaro, no primeiro momento, me pareceu perplexo com essa jogada do Temer. Ele até verbalizou num vídeo que circulou: o Temer já roubou muita... Engraçado, o Temer já roubou muita coisa, não vai roubar a minha bandeira. Exatamente aquilo esse sentimento que tinha acontecido. O Geraldo Alckmin, que é o mestre em jogar parado, teve que reagir, trazer a bandeira da segurança pública, que seria óbvia para ele, tendo números para mostrar para a bandeira, e o PT demorou a reagir. Eu achei, bom, Lula vai sair com alguma coisa nova disso aí. Não. Demorou para reagir, e quando reagiu com um discurso igual ao do Bolsonaro, acusando o governo Temer de ter roubado a pauta do Bolsonaro, dizendo que o governo Temer estava num processo de bolsonarização, no final das contas, valorizando o Bolsonaro, em certo sentido. Né? Quer dizer, dizendo que o triunfo da pauta do outro. Mas é fundamental aí, em termos de pauta de bandeiras para 2018, é a força do poder da caneta quando consegue se conectar ou identificar a demanda popular. Não tem para ninguém. Perfeito. Andreasa, estamos caminhando aqui para o final. Uma última pergunta ainda nesse tema. Você bate muito numa tecla de insegurança jurídica que a gente vive hoje no Brasil. Então, uma ação, dependendo na mão de quem caia no Supremo, tem um entendimento, tem outro, enfim. E a gente tem um problema fiscal muito grave. E a gente vê um mercado financeiro otimista. Eu estou tentando entender da onde que vem esse otimismo. Será que o pragmatismo econômico na hora H para o próximo presidente vai prevalecer? Eu sou pessimista sobre a ideia de que nós vamos ter uma pacificação a partir de 2019, seja quem for o candidato vencedor, porque vai ser um candidato forte, eleito pelo povo. Você falou da insegurança jurídica. A principal fonte de insegurança jurídica hoje é o Supremo Tribunal Federal, militando em muitos aspectos, para além da fraqueza da jurisprudência, para além da criatividade sobre o texto constitucional, interferindo na gestão pública, legislando muitas vezes, impedindo o executivo. Doutor Roberto Barroso, pessoal comemorando a quebra de sigilo bancário do presidente da República. Esquece o Temer, não fulaniza a questão, pensa em você. Quais são os critérios, são conhecidos, é o Estado de Direito,
para alguém ter o sigilo bancário quebrado? Há uma investigação, você verifica que nessa investigação há elementos, indícios fortes que precisam de comprovação, você pede a quebra do sigilo bancário de alguém. É assim que funciona, e consegue ou não. O que está sendo feito agora? Numa inversão da ordem gravíssima. A Polícia Federal pediu para prorrogar a investigação sobre o decreto dos portos em 60 dias, gravíssimo, porque não tinha provas, não tinha esses elementos. No entanto, solicitou a quebra do sigilo bancário do presidente. É uma inversão. Quer dizer, pediu o sigilo bancário do presidente para conseguir os elementos que não tinha. Isso é grave. Quem garante, os bolsonaristas que eu vi comemorando a ação do Barroso, quem garante que esse tipo de coisa virando regra, essa inversão dos valores, não pode se voltar contra uma gestão do Bolsonaro? Num ministro claramente revolucionário, progressista como o Barroso? A proibição do presidente da República exercer uma prerrogativa sua como indulto de Natal ou como indicação de um ministro? Porque não gosto disso? Ele teria dificuldade de governar, né? É possível governar sem apoio do Congresso, com o Supremo contra? Que loucura. É difícil. É mais difícil governar sem o apoio do Supremo. Do que do Congresso. Porque o Supremo virou uma força política atuante. Não só o Supremo, o Ministério Público, setores da Polícia Federal. Legislando, avançando sobre o Judiciário, avançando sobre o Executivo, interditando o trabalho. Não gostaram da diluição da Eletrobras? Interdita a medida provisória, não deixa avançar. A medida provisória que faria o estudo interfere na gestão, interfere na vida do Executivo. Não é só o Michel Temer, é o Jair Bolsonaro, é o Geraldo Alckmin. Quem quer que ganhe, e esse é um fato gravíssimo, terá no Supremo um adversário político. Porque o ministro, com o poder monocrático que tem, com a força de decisão, numa canetada, é muito mais forte, se quiser ser ativo, do que o PT será, do que o PSDB será, do que o DEM será, do que o MDB será. Perfeito. Esqueçam a falta de apoio no Congresso. O grande problema político brasileiro, o caminho para a ruptura institucional está no ativismo judicial, com claro viés ideológico que está em curso no Supremo Tribunal Federal, elementos claramente identificados com esse perfil, com a chancela da falta de firmeza, de coragem da presidente Carmen Lúcia. Viés ideológico, posso dizer, de esquerda. Totalmente. O Roberto Barroso é um escândalo. Progressista. Escândalo. O progressista é elogio, é um esquerdista. Militante. Está em campanha. Querendo com que o... Não vou entrar nessa discussão. A discussão sobre aborto não pode acontecer no Supremo. É uma questão legislativa. E, no entanto, ele não perde uma oportunidade, inclusive julgamento de habeas corpus, para tentar infiltrar uma agenda a favor do direito ao aborto. Não é aceitável. E por aí tem vários exemplos. Perfeito. Não é assim. Não vai ser assim. E eu quero ver candidato a presidente da República, o Bolsonaro precisa estar atento a isso, atento ao que está acontecendo e batendo nessa questão, enfrentando o ativismo no Supremo. Andreasa, infelizmente o nosso tempo estourou. O Falei muito, estava ótimo. Nossa, não, tinha assunto aqui para uma tarde. Isso aí. As portas estão abertas. A gente volta, né? A gente volta, tem muito assunto para falar. Você quer deixar algum contato? Você é muito ativo nas redes sociais. Quem tiver achado alguma coisa de valor nessa minha modesta explanação aqui, eu estou no Facebook, Carlos Andreasa, no Twitter Andreasa Editor. Estou toda terça-feira no Jornal Globo com uma coluna que está indo muito bem, toda terça na página de opinião, e diariamente na Rádio Jovem Pan, hoje falei aqui do estúdio, das 5 às 6. 3 em 1. 3 em 1, é isso aí. E fazendo livro, né? Comprem os livros da Record também. Muito bons, por sinal. Isso aí. Então tá bom. Bom, terminamos aqui mais uma entrevista hoje com Carlos Andreasa. Espero que tenham gostado. Obrigado pela audiência. Eu vejo vocês daqui a pouco no programa Tesouro Direto com ganhos turbinados. Inverte os papéis, eu vou para ali. Trabalha muito, hein? Trabalhando muito, hein? Bastante. Tem que pedir um aumento aí. E a Berusca vem para cá. Obrigado, Andreasa. Valeu, pessoal. Obrigado.